Imagine que você passou 18 anos de sua vida vivendo às margens da sociedade com seu pai. Vocês sobrevivem aplicando pequenos golpes graças à sua habilidade de projetar ilusões na mente dos outros. No entanto, em um certo dia, depois de acidentalmente revelar os seus segredos, você descobre que foi enganado por aquele que mais ama e toda a sua vida até este momento não passava de uma mentira. A história inicia com Ian e Vicente indo em uma pequena loja. O protagonista fica na porta enquanto seu pai entra no estabelecimento para pegar algumas bebidas. Neste momento percebemos que Ian não é uma pessoa comum, pois o garoto tem habilidades de mudar a realidade. Dessa maneira, Vicente aproveita dos poderes do filho para sair com álcool sem que a dona o veja. Contudo, quando Ian se distrai, ele acaba fazendo com que aquilo que a dona da loja estava vendo se desfaça, e assim ela percebe que de alguma maneira o seu último cliente a roubou. Dessa forma, a senhora pega o martelo e corre para pegar Vicente em seu carro. Quando ela o encontra, logo começa a bater com o martelo no veículo e só para quando Ian a engana outra vez, fingindo que estava com uma arma na mão e disparando contra a mulher. Essa ilusão fez com que eles ganhassem tempo para fugir, mas a paz não durou muito, já que em seguida uma viatura apareceu logo atrás deles. Então Ian mais uma vez usou seus poderes para criar uma ilusão para o policial parar de os perseguir. Agora, passando para Vicente, ele fica brabo com seu filho, pois para que o protagonista não chame muita atenção, ele criou duas regras para o garoto. A primeira, não chamar atenção, e a segunda, nada de truques com familiares. Dito isso, podemos ver que hoje Ian fugiu um pouco do combinado deles. Na próxima cena é mostrada uma mulher vendo as imagens do acontecido entre Ian, seu pai e o golpe. Agora, voltando para o pai e filho, vemos o lugar que eles vivem, que é dentro de um barco. Hoje eles estão comemorando o aniversário de 18 anos do protagonista, e como a mãe do Ian já faleceu, Vicente vive contando histórias sobre a infância dele para manter a memória dela viva nas lembranças de seu filho. E para comemorar, o protagonista queria sair para se divertir, mas como seu pai o impede disso, quando ele está sozinho em seu quarto, decide fugir pela janela. Mais tarde, isso vai lhe ser um pouco útil, pois aquelas pessoas que Vicente tinha medo que lhe encontrassem apareceram no barco. Agora conhecemos a Adriana, que está no comando de uma organização chamada Agência, a qual é usada para caçar perceptores, que seria o nome dado às pessoas que têm os mesmos poderes que Ian. Entretanto, descobrimos também que sobrou apenas um, sem contar o protagonista, mas este é muito difícil de ser pego. A Adriana acabou apagando Vicente e em seguida a equipe localizou Ian em uma loja de jogos. Quando a mulher descobriu que o perceptor estava no local também atrás do protagonista, ela passou um recado para sua equipe se concentrar apenas no homem, pois ele deveria ser impedido de se aproximar do garoto. E realmente conseguiram entreter tempo suficiente para levarem Ian até a van da agência, a qual de lá foi para a empresa. No lugar, Adriana explicou melhor para o garoto que a agência está em guerra com a consciência, que seria o grupo formado por perceptores. Estas pessoas que possuem as habilidades de iludir, mandar e entrar nas memórias dos outros estão usando seus poderes para manipular os grandes chefes, como os políticos do governo, e para que um pouco de democracia ainda permaneça, Adriana precisa da ajuda de Ian para acabar com eles. A mulher também está atrás de uma fórmula que corre pelas veias do protagonista, a qual irá permitir criar novas pessoas com essas habilidades ou anular aquelas que já as têm. De qualquer forma, Ian não está ali para ser tratado como visita, e sim como prisioneiro, então depois de demonstrar um pouco de seus poderes, ele é levado para ver o seu pai. E a partir de agora as coisas começam a mudar, pois o protagonista descobre que Vicente já é conhecido de Adriana, e depois dela insistir para o garoto entrar na mente de seu pai, Ian se depara com algo devastador para si. O homem o roubou quando ainda era um neném e mentiu todo este tempo sobre tudo. O pior para o protagonista foi quando Adriana lhe contou que sua mãe ainda pode estar viva. Na próxima cena já vemos Adriana sozinha com um senhor que parece ser o seu superior. Ela conversa com ele sobre o que fazer com Ian, e enquanto a opinião do senhor é de que eles devem pegar a fórmula e depois se livrar do garoto, Adriana acredita que pode o trazer para o seu lado e convencê-lo a lutar contra o Mulo, que seria o perceptor mais forte existente segundo os mitos. No dia seguinte, uma mulher loira aparece no quarto de Ian perguntando se ele sabe lutar, e em seguida vemos que ela, chamada Esther, está o ajudando a fugir. No entanto, o garoto não quer sair sem o seu suposto pai, então antes eles pegam Vicente e depois tomam o primeiro veículo que funciona. A fuga não foi fácil, com agentes atirando no carro, mas ter o perceptor infiltrado na agência os ajudou a ganhar algum tempo, mesmo que Ian não soubesse que ele estava tão perto.
Infelizmente, com o sistema de segurança da empresa, o veículo acabou tendo seus pneus traseiros furados e no fim o carro capotou. Mas vemos que apesar do acidente, os três ficaram bem e mais tarde conseguiram achar um lugar para se hospedar. Assim que amanhece, Vicente já começa a beber e depois que ele desmaia, como Ian o trouxe para buscar respostas e o homem não fica acordado, o protagonista decide entrar novamente nas lembranças dele. A cena corta e vemos que Ian foi atrás de dinheiro. Usando as suas habilidades, o garoto enganou uma agência bancária e conseguiu um bom valor. Depois, o protagonista vai para o quarto que eles estão hospedados e assim que escuta um barulho de alguém se aproximando, Ian cria uma ilusão que modifica o cômodo por dentro para que nem ele e Esther sejam descobertos. No entanto, o garoto não esperava que o perceptor tivesse uma carta na manga, que é usar um espelho para identificar a realidade, já que os reflexos não podem ser mudados. Em seguida, os dois entram em uma luta corporal e só param quando o perceptor entra na memória do protagonista para descobrir para onde que ele estava pretendendo ir em busca de respostas. Como toda vez que alguém entra nas lembranças do outro que foi invadido desmaia, o mesmo aconteceu com Ian. E assim que acorda, ele se depara com Vicente lhe dando uma bronca por causa do golpe na agência bancária. Logo, os dois começam a brigar e como Ian pretende ir para Varsóvia, Vicente decide voltar à vida no barco em que eles viviam juntos. O homem até ofereceu a oportunidade do garoto recomeçar com ele, que não haveria mais segredos, mas o protagonista recusou. Passando agora para Ian e Esther em Varsóvia, vemos eles em um prédio e comparando com as lembranças do garoto de quando ele era pequeno, acredito que seja a mesma empresa que fazia os testes nele e em sua mãe. Em seu antigo quarto, o garoto percebeu que havia uma parede falsa e ao quebrá-la encontrou alguns documentos interessantes. O projeto Consciência começou dentro da agência com Kominsky no comando dele, o avô de Ian. O protagonista também descobriu o nome de sua mãe, Úrsula. Enquanto isso, a Adriana foi até Vicente para pedir a ajuda do homem para atrair o garoto para o lado certo. Voltando para Ian, o perceptor apareceu onde ele estava e descobrimos que o homem é o verdadeiro pai do garoto. Agora passamos para a história da onde que toda essa loucura de fórmula se criou. Os perceptores são frutos de um projeto de pós-guerra dos anos 50 formados por um grupo de voluntários onde havia o homem e a mãe de Ian no meio deles. Após o sucesso da fórmula, eles se tornaram espiões capazes de controlar a mente. Contudo, quando acabou a guerra, os responsáveis não sabiam mais o que fazer com esses super-humanos que criaram, então decidiram eliminar um de cada vez. A salvação para os que sobraram foi o mulo, que, como dito antes, é o mais forte entre eles. Agora, quando Ian nasceu, ele foi visto como um milagre, pois tecnicamente os perceptores deveriam ser estéreis e sendo fruto da relação de dois, foi uma grande surpresa para todos. Apesar disso, o garoto não acredita completamente no perceptor, mas como chegou alguns agentes da agência no lugar, o homem ficou para atrasá-los e combinou do protagonista ir em sua casa em Madrid para mais respostas. Enquanto Ian conseguiu fugir, o perceptor foi pego pela agência. E para a infelicidade de Adriana, a fórmula está tão diluída no corpo do perceptor que ela não vai conseguir sintetizá-la. A mulher também pretende usá-lo para fazer alguns testes para saber se ele não seria o tal do mulo. Entretanto, antes que a mulher conseguisse, quando ela deu uma saída, o homem conseguiu escapar. Voltando ao protagonista na casa em Madrid, ele acabou encontrando a sua mãe lá. Entretanto, a mulher está em um estado que não reage mais e a única forma que Ian achou de se comunicar com ela foi entrando em suas lembranças. O perceptor entrou junto com ele, mas o homem não enxergava o que ele mais queria encontrar lá, a fórmula, a mesma que a Adriana tanto procura. O único capaz de vê-la é Ian e de tanto seu pai forçar para tentar enxergar também, a sua mãe não resistiu e acabou falecendo. Com um ódio em seu coração e conseguindo atingir o poder máximo até hoje visto, Ian passou a fazer os agentes que chegaram no lugar a atirarem em si mesmos. Agora ele controla as vontades de todos ao seu redor também. O garoto quase fez com que Adriana tirasse sua própria vida e só foi impedido de seguir adiante quando Vicente apareceu pedindo para que ele parasse com tudo isso. Vicente tentou abrir os olhos de seu amado filho e lhe mostrar que o perceptor estava o manipulando, mas enquanto falava, o pai biológico usou seus poderes e fez com que Vicente tirasse a sua própria vida. Nesse momento, parece que caiu um véu que cobriu os olhos de Ian e ele pôde enxergar quem era o errado daquela situação. Dessa forma,
forma, depois de se despedir de seu pai, entrando na mente dele e vendo a verdade sobre toda a sua história e de sua mãe, o garoto pede desculpas por tudo o que aconteceu recentemente e depois vai atrás do Perceptor que estava fazendo Esther de refém. Para os encontrar, o protagonista decidiu usar os seus poderes para afastar as pessoas da volta, mas como o Perceptor também tinha as mesmas habilidades, até Ian chegar nos dois teve que lutar com aqueles que eram manipulados pelo inimigo e no meio dessa briga o garoto quase perdeu a sua vida, mas foi salvo graças a Adriana que apareceu. Com o surgimento da mulher, Ian descobriu que Esther na verdade não existe, ela é um loop que o Perceptor criou e colocou dentro da mente do garoto, a qual se camufla com a realidade, o que fez parecer que ela esteve todo esse tempo com ele, mas na verdade o Perceptor a criou no primeiro encontro com o seu filho. Ou seja, podemos dizer que funciona como uma amiga imaginária. Dessa forma, Ian arriscou acreditar no que Adriana disse e atirou contra Esther para pegar no Perceptor, que assim que teve as balas em seu corpo já caiu sem vida. Na próxima cena vemos Adriana e o protagonista em um túmulo. Enquanto os dois conversam, podemos perceber que Esther continua viva na mente do garoto. E no fim, ele não decidiu de qual lado ficaria nesta guerra, mas de qualquer maneira pegou um número de Adriana para quando ter uma resposta para ela. Antes de ir embora, Ian percebeu uma coisa: a Adriana também tem um loop, pois enquanto a mulher acha que está conversando com aquele senhor que parecia ser o superior dela, o protagonista não enxerga nada. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!